Eu tinha colocado Pecadores na minha lista de filmes mais esperados de 2025, porque eu gosto muito do Ryan Coogler, eu gosto muito do Michael B. Jordan, a parceria deles rende filmes que eu gosto demais, né? Tá ali o Creed, o primeiro Pantera Negra. Então, assim, quando eu vi que ele ia fazer um filme de terror, né? Ia trazer o Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, que eu gosto bastante, o Ryan Coogler, que é esse diretor que ele tem cada vez me conquistado mais, né? Me cativado mais com o cinema dele. E aí eu vi que ia ser um filme de terror, falei, cara, não, automaticamente isso aqui tá na minha lista dos filmes mais esperados de 2025. O que eu não esperava é que Pecadores iria ser Absolute Cinema. Esse é aquele filme que eu saí do cinema pensando assim, sabe quando a gente hoje assiste filmes clássicos que foram muito marcantes, que foram muito grandiosos pra época, e a gente fica, nossa, imagina a percepção disso na época, né? Porque uma coisa a gente vê o filme 50 anos depois e nossa, esse filme foi incrível, marcou o cinema. Mas imagina como foi ter visto na época que esse filme saiu. Eu acho que Pecadores vai ser esse filme daqui a décadas, sabe? Vai ser esse filme que vai estar sendo discutido. Vai ser um filme que tem um impacto colossal, tanto pela questão da forma como ele trabalha a cultura, né? Toda a questão ali do subtexto dele, que traz muito ali da ancestralidade, da cultura negra, mas também pela forma realmente como o Ryan Coogler faz cinema, né? Como ele filma, como ele trabalha a música. E eu também acho que Pecadores vai ser aquele filme que ele tem um impacto, até assim, no médio prazo, curto médio prazo, de ser aquele filme impactante pro cinema como um todo enquanto indústria, sabe? A gente tá falando muito de uma era do cinema onde a gente sobrevive basicamente de refilmagens, adaptações, sequências, franquias sem fim, né? E a gente tá sempre batendo nessa tecla, nossa, os filmes aí de 2025, nossa, 90% de continuações, assim, 90% de coisas que não são originais, que não são histórias originais, e ainda quando é uma franquia nova que tá para surgir, geralmente ela é adaptada de um livro ou adaptada de um videogame. Então, até isso pega bastante quando a gente discute a questão do cinema original. E aí vem Pecadores, um filme que, beleza, é de um diretor que já tá bem estabelecido em Hollywood, né? Já fez ali, mexeu com franquias famosas, já fez seu filme independente, mas que agora tá fazendo um filme original, com um grande orçamento. Filme de terror, que é um gênero que ali tem várias questões, principalmente quando a gente olha para premiações. A gente tem o caso de Substância no ano passado, que foi um filme que super fez barulho, ganhou prêmio em Cannes para chegar e ser meio bem, por mais que tenha sido indicado, foi ainda muito deixado de lado nas premiações, no Oscar principalmente. Então a gente tá falando de um gênero que tem essa questão. E aí a gente tem um filme original excelente, um filmaço, que eu acho que vai deixar muito impacto quando a gente conversa sobre o cinema original, né? Quando a gente conversa sobre a questão de como Hollywood enxerga os seus próprios filmes, seus próprios produtos. Nessa época que a gente está vivendo de franquias, que a gente está vivendo de sequências, vem esse diretor, entrega um filmaço original, talvez aí o melhor filme do ano. E eu acho que Pecadores é justamente esse filme que talvez tenha aquele potencial de salvar Hollywood, ou pelo menos começar um debate que pode salvar Hollywood dessa questão da crise da originalidade, né? Da crise da criatividade. Porque esse é um filme que ele tem tropos clássicos, ele traz ideias que já foram utilizadas mil e uma vezes no cinema, né? A própria estrutura do roteiro foi muito comparada com a estrutura de Um Drink no Inferno, lá do Tarantino, né? Que o Tarantino escreveu e o Robert Rodrigues dirigiu, mas assim, muita gente comparou, falou, ah, é a mesma coisa que o Drink no Inferno. Não é a mesma coisa, eu entendo a comparação, mas eu acho que falar que é a mesma coisa tá simplificando demais e tá desvalorizando muito dos méritos que Pecadores têm enquanto um filme bem dirigido, enquanto um filme bem escrito, e também desmerecendo o trabalho do Ryan Coogler ali enquanto um grande diretor, porque é um trabalho muito legal, porque assim, a gente tem o Ryan Coogler, que é um diretor negro, ele traz muito ali das questões, né, que lhe cabem para os seus filmes. Então, desde o seu primeiro filme ali, o Fruitvale Station, que traz essa questão, né, conta uma história real, o Creed, Nascido para Lutar, que é um spin-off do Rock, que meio que teve aí um reinício da franquia Rock agora com esse outro personagem, traz ali um pouco mais essa questão também de um personagem negro, né, um protagonismo para um personagem negro. Os dois filmes foram estrelados pelo Michael B. Jordan, vale lembrar, então essa dupla, ela bem assim, já não é de hoje. E aí a gente tem Pantera Negra, então assim, o cara foi pra Marvel, sabe assim, a questão da Marvel, que muita gente tem, é que, não dá pra ser original na Marvel, não dá pra ter uma autoralidade pra contar uma boa história na Marvel, porque tudo vai passar ali dentro do mesmo filtro e ficar muito, muito pasteurizado, né? Muito igual. E por mais que eu não morra de amores pro Pantera Negra, embora eu ache um ótimo filme, não é um dos meus favoritos da Marvel, eu até gosto mais do Creed,
né? Quando a gente fala da filmografia do diretor, eu gosto muito mais do Creed do que do Pantera Negra, mas é um filme que ele traz todo esse ponto ali da ancestralidade, todo esse ponto da cultura, todo esse ponto assim de abordar esse pequeno núcleo do universo Marvel de uma maneira completamente original, completamente autoral. O design de produção do filme é muito marcante, mas tudo isso sempre voltando-se a questões ali de ancestralidade, de questões negras, né, dessa cultura. Então, por exemplo, se tem o design de produção, porque o design de produção traz muito da questão do imaginário, das religiões de matriz africana e tudo mais. E aí agora ele vem pra Pecadores pra fazer o seu filme de vampiros, que poderia cair naquela vala de, é mais um filme de vampiro, sabe? É só mais um filme de vampiro. O que é mais antigo do que filme de vampiro, né? A gente tá tendo aí, desde o Nosferatu, a gente tem filme de vampiro, ali, Nosferatu 100 anos atrás. Então, como você consegue fazer algo novo, algo original? E aí ele traz essa questão da ancestralidade, ele traz essa questão da cultura, mas ele faz um texto, ele faz ali um filme que ele conta a história, desde os aspectos dos diálogos, da forma como ele escreve o roteiro, até mesmo a forma como ele trabalha a fotografia, a forma como ele trabalha a música. Então é um filme que ele conta a história dele através dos aspectos técnicos dele, que eu acho, sim, tipo, muito incrível, né? A gente tem desde ali da questão do IMAX, é um filme que tem um vídeo no YouTube onde ele explica, 10 minutos explicando ali as diferenças na câmera, na lente, na filmagem, como ele trabalha perspectiva, como ele trabalha a imersão. É aquele filme que, assim, se você puder ver em IMAX, é muito valorizado, você vê o que corta fora quando a gente sai do IMAX, sabe? Faz um pouquinho de falta, mas não só porque faz falta, porque tinha informação nessa parte que dentro do formato se perde. Não é isso. Mas a forma como ele abre, fecha a tela, sabe? Os momentos que ele faz isso também acabam servindo para contar a história, né? Para trabalhar a imersão, para trabalhar momentos de tensão ou momentos grandiosos, que é o que não faltam nesse filme. Então muita gente vai ouvir muito falar, muita gente vai ter que falar e vai ouvir muito falar sobre a questão musical de Pecadores, que se a gente for olhar assim de uma forma muito direta, Pecadores é um filme musical. Ele trabalha a música de uma maneira super intrínseca, é um ponto importante pro filme, né? Tem um papel fundamental no desenvolvimento do protagonista, no movimento do plot ali, né? Quando que a gente vai ter realmente o desenvolvimento do filme, as viradas do filme estão relacionadas com o trabalho musical. A gente tem um trabalho incrível de produção musical ali do compositor Ludwig Göransson, que é um cara que já trabalha com Ryan Coogler, trabalhou em Pantera Negra, trabalhou em Creed. Eu acho que ele tem trilhas muito marcantes, mas que aqui talvez ele tenha o seu melhor trabalho, justamente porque não é questão de ter uma trilha sonora boa, mas é uma trilha sonora que faça parte da narrativa, sabe? Que seja importante pra narrativa contada. E aí é claro que a gente tem que falar daquela cena que, assim, se você procurar, acho que todos os vídeos aqui no YouTube sobre Pecadores, você vai ver qualquer pessoa falando da grande cena principal, que é uma cena envolvendo música, uma cena envolvendo dança, que, nossa senhora, como tudo aquilo é tão bem filmado e tem um significado tão forte. Sabe esse ponto que eu tô trazendo de você trabalhar a ancestralidade, trabalhar a questão cultural? Tudo isso se encapsula de uma maneira perfeita em uma cena que tem a ver com música e tem a ver com dança, e aí o personagem canta, e aí a gente vê como essa questão da música ela é importante pro povo, como essa questão da cultura é importante pro povo, principalmente pro povo negro. Isso vai se relacionar com a questão da segregação, com a questão do racismo, com a questão da escravidão, que são tópicos muitas vezes citados no filme, mas não necessariamente elaborados através do texto, através do diálogo, mas vão ser elaborados através desse sentimento, dessa coisa mais sensorial, da coisa da música, da coisa da imagem. Tudo isso vai estar ali de uma forma bem, não diria metafórica, mas talvez no subtexto. Então até mesmo a escolha dos vampiros acaba sendo muito importante para isso, porque assim, poderia ser um filme com qualquer outro monstro. Mas se você tira o vampiro, se você pega e fala, vou fazer um filme aqui com, sei lá, um lobisomem, você já provavelmente vai mudar, no sentido de que todo o subtexto que você está colocando, toda aquela questão de você trazer a cultura, de você amarrar isso com o filme de terror, vai acabar se perdendo também. Então também tem muito aquela questão de, esse filme ele não é um filme de vampiros. Não, é um filme de vampiros. Ele é um filme de vampiros, só que ele não é um filme sobre os vampiros, sabe? Mas os vampiros estão ali, é a ameaça, e eles têm um papel ali
fundamental, como eu falei, para contar essa narrativa de uma maneira muito mais rica do que simplesmente fazer um filme de terror simples e botar uma criatura ali matando todo mundo. Mas antes de eu continuar falando desse filme Pecadores, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se você for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo, vai me ajudar bastante, vai falar pro YouTube que esse vídeo é legal, que vale a pena ser recomendado, a gente vai crescer esse canal, a gente vai crescer essa comunidade que fala de filme, que gosta de cinema, porque eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, desde os lançamentos no cinema até os lançamentos no streaming. E se você gosta de cultura pop, séries, livros, ou simplesmente quer saber o que mais eu tô assistindo, porque eu assisto muita coisa e nem sempre eu consigo trazer tudo aqui pro YouTube, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Pecadores, filme dirigido pelo Ryan Coogler. É um filme que me marcou muito, assim, me surpreendeu muito. Eu tinha uma expectativa porque eu gosto do diretor e do ator, mas tava curioso ali, né? Sempre a gente tenta controlar a expectativa até que o filme, né? As pessoas começaram a assistir, começaram a falar, ai meu Deus do céu, nossa. E eu lembro que eu fiquei louco, eu falei, não, preciso assistir esse filme o mais rápido possível. E infelizmente eu demorei pra trazer o vídeo, mas só agora pude trazer, porque eu precisava falar de Pecadores aqui com vocês, de tanto que eu gostei desse filme. E é um filme que eu queria muito trazer aqui, porque eu gosto muito do gênero de terror, e eu acho que esse é um filme que ele vai ser impactante a Hollywood num todo, né, no sentido de valorizar o aspecto da narrativa original, vamos fazer filmes originais, vamos fazer filmes bem contados, principalmente com diretores que já estão bem estabilizados, né? A gente tem muito exemplo do Nolan, que o Nolan é o cara, Christopher Nolan é um cara que hoje ele faz o que ele quer em Hollywood. Mas ele demorou a chegar nesse status, e ele teve que passar por 3 Batmans para conseguir isso. Ele fazia um Batman pra Warner e aí ele fazia um filme da cabeça dele, né? Fazia ali o grande truque. Aí depois ele ia fazer o Cavaleiro das Trevas. Aí ele fez Inception. Aí ele vai lá e fez Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele foi lá e fez Interestelar. Então assim, ele fazia um filme de franquia, um filme do estúdio, que é claro, ele dava ali o tom dele, o estilo dele, mas ele fazia um filme do estúdio. Depois ele ia lá e fazia um filme dele, o filme que ele queria fazer com as piras dele. Até um ponto que ele se consolidou tanto que ele consegue fazer tudo que ele quer, ganhou Oscar, o que só consolida ainda mais, né? Valoriza ainda mais o cara, e hoje ele tá indo aí fazer filmes que talvez nenhum outro diretor consiga fazer hoje, consiga ter uma autorização do estúdio, consiga o orçamento para fazer. A gente teve no ano passado o caso de Megalópolis com o Francis Ford Coppola, de Poderoso Chefão, Apocalipse Now, o cara não consegue ter um estúdio pra fazer o orçamento ali, né, dar o dinheiro pra ele fazer o filme dele. Então a gente tem o Ryan Coogler, que é esse cara, como eu falei, ele fez um filme ali independente, que chama muita atenção, né, o Fruitvale Station, foi trabalhar com franquias, fez o Creed, que é uma franquia que, no caso de rock, já tinha sido fechada, já não tava ali tendo novos filmes, ele foi lá e meio que ressuscitou essa franquia com esse spin-off. Creed tá dando certo até hoje, estão sendo produzidos filmes de Creed, Rock tem, né, volta e meia conversas de voltar. Aí ele foi lá, fez Pantera Negra dentro ali do estúdio, né, da Marvel, grande estúdio da vez, em sentido de bilheteria, orçamentos. Beleza, fez Pantera Negra 2, mas aí teve toda uma questão de, né, bastidores, infelizmente, falecimento do Chadwick Boseman e tal. Mas esse cara, né, o Ryan Coogler, voltando a Pecadores, é o cara que ele vai se consolidando, ele foi se consolidando ali com esses filmes até maiores, né? O Creed, o Pantera Negra e o Pantera Negra 2, essa coisa dele consolidar muito o nome dele e mostrar a que veio, mostrar o que ele consegue fazer. E aí ele tem a chance de fazer um filme original e, cara, ele fazer um filme como Pecadores é muito importante num todo, porque a gente vê Hollywood cada vez mais tentando trabalhar, como eu falei, com franquias, com continuações, adaptações, refilmagens. E aí vem esse filme que ele dá uma chacoalhada e mostra pra Hollywood que, assim, ainda dá pra fazer filmes originais, ainda dá pra levar o público pra ver filmes originais, porque Pecadores, né, teve esse impacto que a galera elogiou, a galera foi assistir no cinema. Foi muito engraçado porque eu fui assistir esse filme, inclusive, e eu não fui em sessão de imprensa, nada, fui, né, paguei meu ingresso, fui assistir. E aí eu tava no cinema esperando o filme começar e entrou um grupo de adolescentes. E eu já fiquei no modo desespero. Falei, meu Deus do céu, filme de terror com adolescente. E aí eles sentaram atrás de mim. Eu falei, nossa, eles vão ficar falando o filme inteiro. E assim, o filme começou e eles não deram um pio. Eu acho que essa pequena anedota, ela já serve como argumento pra gente falar do quão bom é Pecadores, ao ponto de que hoje em dia tá praticamente impossível a gente conseguir ir numa sessão de cinema que alguém não esteja no celular, que alguém não esteja falando. E eu fui numa sessão e a galera tava completamente vidrada no filme. E eu apostaria sim que ele vai ter esse impacto
em Hollywood, ele vai ter o impacto de começar talvez uma mudança para que a gente consiga ver cada vez mais filmes originais, ainda que seja uma mudança talvez bem lenta, mas eu acho que vai ter esse impacto. E eu também acho que vai ser esse filme que ele vai ser lembrado daqui a décadas, a gente vai estar falando dele. Tanto porque ele é um filmaço, muito bem feito, mas também pela forma como ele trabalha o horror, né? A gente tem aí o horror ele se quebrando em estilos muito específicos, né? A gente tem aquele horror mais de pastiche, aquele horror quase ali do slasher mais cômico, mas a gente também tem esse horror bem jumpscare, bem comercialzão, e aí a gente tem aquele horror que a galera quis chamar de horror elevado e tudo mais, que é aquele horror mais voltado para algumas narrativas que tem um subtexto, que tem um significado oculto, ou uma metáfora, e que nem sempre necessariamente tem que ser um horror elevado, mas que tem muitas vezes uma mensagem que reforça o valor do filme, como né, acaba caindo na graça do público, como é o caso do própria Substância, que falava muito sobre a questão da desvalorização das mulheres dentro da indústria, né, no caso ali da indústria da TV, do cinema e tal. Fala muito de etarismo, mas a gente também tem muito sobre racismo, por exemplo, nos filmes do Jordan Peele, tanto os que ele dirige quanto os que ele produz. A gente tem essa questão ali que é sempre abordada e tudo mais, o Corra marcou bastante. E aí a gente tem Pecadores que ele vem numa pegada quase no meio termo, assim, que faz isso, sabe? Ele ao mesmo tempo ele é muito, assim, eu acho que ele tem muito apelo pro público geral, né? Tanto pelos rostos que ele traz ali, o elenco que ele traz, mas também porque, como eu falei, o diretor de Creed, diretor de Pantera Negra, o que acaba contando bastante, mas também pela forma como ele trabalha o gênero de horror, ou subgênero ali, de monstros, de vampiros. Não dá pra você tirar o vampiro dessa fórmula. Se você tira o vampiro aqui, você, não, porque não é filme de vampiro. Tá, se você tira o vampiro, tu não tem um filme tão forte. Tu não tem o mesmo filme. E eu não digo porque só vai. Porque vai mudar. Não, é porque realmente o elemento do vampiro é super importante. Porque a gente tá falando de um filme que fala de cultura, né? Que fala de cultura negra, de ancestralidade, que fala dessa questão do peso da música, como a música é importante, né? É a arte ali desse pessoal, esse povo negro que tá vivendo numa sociedade completamente segregada, tá tentando ter o seu lugar, o seu momento. E aí eles trazem a sua música, né? Trazem o blues. E aí, em paralelo a isso, a gente vai ter uma presença de supremacistas brancos que aparecem no filme. Não tem como você não notar essa questão. Só que aí a gente tem a presença do vampiro, que é um vampiro irlandês. Tem até a ver a questão da cultura. Também tem um motivo para essa escolha de ser irlandês. É um cara branco, de um povo que também sofreu questão ali de ser colonizado. E aí que nesse caso é a ameaça, porque ele é um vampiro. Só que ele não é simplesmente um vampiro que ele quer chegar e matar todo mundo. Não, ele quer sugar aquela cultura, ele quer tirar aquela cultura, ele quer se apropriar daquela música, daquele povo, sabe, daquela raiz do talento, da paixão que ele vê nos outros, mas que ele não pode ter por ele mesmo. Então tudo isso acaba se mesclando de uma forma muito perfeita. E aí, claro, em paralelo a isso, o Ryan Coogler ele vai trazer vários outros contextos, várias outras ideias, né? Tem toda a questão da brincadeira que eles fazem se você ficar dançando com o diabo, um dia ele vai te seguir até em casa, sabe? E aí a gente começa a procurar e tentar entender de onde vem essas ideias, e tem toda a questão de lendas urbanas, de artistas do blues que fizeram um pacto com o diabo, e ali é quase também, se você pera pra ver essa questão do vampiro, né? Quase como que o vampiro, ele é o diabo, ele tá tentando seduzir através de uma mentira, e ele também, né, quase um pacto que você faz ali. Se você for mordido, você tá fazendo um pacto com o diabo. Tudo isso vai se mesclando de uma maneira assim que vai construindo camada. E aí ele faz um filme maravilhoso, que é um filme muito rico, é um filme muito legal na mensagem, mas é um filme bom. Cara, é um filme muito bem filmado. A música é sensacional. O texto é maravilhoso. O final, nossa, tem momentos assim. É um filme muito emocionante. Em vários momentos é um filme assim que você fica impactado. É um filme bonito, sabe? Visualmente ele é bonito, mas ele é um filme narrativamente bonito. E tudo isso se fecha de uma maneira tão bela, tanto na cena final, quanto numa pós-créditos que ele coloca ali, que vale a pena ver. A cena finalzinha, a cena pós-créditos, nossa senhora, é de arrepiar, é maravilhosa. Bom, dá pra ver que eu gostei bastante do filme, né? Então, para Pecadores, nota 10. Sim, até então, Pecadores é o meu filme favorito de 2025. Vamos ver se vem algo melhor. Torço pra que venha sempre filmes incríveis, né? Filme aí pra destronar
pecadores do meu top. Porque assim, nesse ponto de 2025, eu já vi alguns filmes que eu estava muito assim, ansioso pra ver, que eu acabei não amando tanto, como é o caso de Missão Impossível 8, mas também teve coisas que eu não esperava nada e fiquei muito surpreso, como é o caso de Thunderbolts. Mas me conta nos comentários o que você achou de Pecadores ou a sua expectativa se você ainda não assistiu ao filme. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.